Vamos falar sobre um dos conflitos mais marcantes do século XX, a Guerra Civil Espanhola. Esse conflito não foi apenas uma guerra interna, foi um prelúdio da Segunda Guerra Mundial e refletiu ideologias e embates, com impactos na arte e na cultura. Vamos entender como esse episódio foi um ensaio para a guerra global que estava por vir e analisar a famosa obra Guernica, de Picasso. O que foi a Guerra Civil Espanhola? A Guerra Civil Espanhola, que ocorreu de 1936 a 1939, envolveu dois grupos principais. De um lado, os republicanos, compostos por socialistas, comunistas e anarquistas, que defendiam a continuidade da Segunda República Espanhola. Do outro lado, os nacionalistas, liderados pelo general Francisco Franco, formados por monarquistas, flagilistas e conservadores. Esse conflito surgiu em um contexto de crise política e social, marcado pela instabilidade da monarquia e por tensões entre ricos e pobres. Por que a Guerra Civil Espanhola é vista como um ensaio para a Segunda Guerra Mundial? Bom, geralmente a Guerra Civil Espanhola ela é vista como um ensaio para a Segunda Guerra Mundial porque ela serviu como campo de testes para táticas, estratégias e tecnologias militares que foram utilizados na Segunda Guerra Mundial, que é o conflito posterior a esse. Bom, teve várias características, que permitem a gente associar e fazer essa relação. O primeiro deles é a intervenção de potências estrangeiras. O que é isso? Basicamente, as potências da época apoiar tais lados do conflito. Por exemplo, a Alemanha, que era nazista, liderada pelo Hitler, e a Itália fascista, que era apoiada pelo Mussolini, apoiou o general Francisco Franco, que era da parte dos nacionalistas. Ele basicamente que criou o conflito para tentar tomar o poder. Aí, o que acontece? Em oposição a isso, quem apoiou o outro lado, que era a Frente Popular, que basicamente eram os republicanos, que não queriam uma ditadura que seria instaurada posteriormente pelo Francisco Franco, que era defendida por ele, foi a Rússia, ou que na época era chamada de União Soviética. Ou seja, teve essa intervenção, esses dois lados. Além disso, a gente também tem basicamente as ideologias, sendo confrontadas. O nazifascismo pelo lado do Franco contra o comunismo do lado da parte dos republicanos, que era a parte popular. Isso basicamente foi central na Segunda Guerra, que mostrou como o eixo da Alemanha, Itália e Japão enfrentaria a União Soviética, que é o comunismo, e as outras partes da democracia, que era a Inglaterra e a França, que não interviram nesse conflito. Isso é uma coisa bastante curiosa, que eles optaram por não intervir, assim, não todos, alguns, mas isso foi algo que, a gente não esperava que aconteceria isso. Geralmente a Inglaterra e a França sempre apoiam alguém e dessa vez não apoiaram. E por fim, eu acho que o mais importante que foi basicamente as táticas, estratégias e armamentos militares. Porque a Alemanha, em especial, ela utilizou a Guerra Civil Espanhola como campo de teste para tática militar. Por exemplo, eles usaram bombardeio na cidade de Guernica. Eles simplesmente bombardearam uma população. E o que isso tem a ver com a Segunda Guerra? Na Segunda Guerra, eles bombardearam Londres e Varsóvia. Ou seja, basicamente nessa guerra eles testaram o impacto que teriam e o que eles conseguiriam atingir. E na Segunda Guerra eles simplesmente utilizaram, além de usar armas, armamentos, tanques e além disso, o exército também e muita força aérea. Isso foi utilizado muito na Segunda Guerra e na Guerra Civil Espanhola. Por esses fatores, dá para se perceber que tem uma relação e dá para considerar um ensaio, que basicamente eles utilizaram isso ao favor deles, para tentar tomar os territórios posteriormente na Segunda Guerra, testar as táticas e o conflito posterior, que a gente sabe que aconteceu depois. Muitas mortes, muitas coisas. Aí, só acrescentando, basicamente, a gente percebe um conflito de ideologias, o comunismo na Frente Popular, entre aspas, combatendo o nacionalismo, o ultranacionalismo pregado pelos regimes nazifascistas, que foi apoiado, o general Francisco Franco representando essa parte dos nacionalistas da Espanha, enquanto a Frente Popular era apoiada pela União Soviética. Basicamente isso. Aí, basicamente, adicionando o que eu tinha falado pela Inglaterra e pela França não ter entrado, um dos motivos era a internacionalização desse conflito, ou seja, virar um conflito maior. Eles tinham receio de virar um conflito maior e prejudicar mais. A Guerra Civil Espanhola acabou dia 1º de abril de 1939
E a Segunda Guerra Mundial começou em 1º de setembro de 1939. Ou seja, 5 meses depois. Meio que assim, não adiantou em nada essa política de não intervenção que eles basicamente assinaram juntos, pra não seguir nenhum lado, só ficar neutro e nem intervir, deixar o conflito rolar. Pessoal, vou falar um pouco sobre as causas da Guerra Civil Espanhola. Dentre essas causas, elas são enraizadas de décadas de tensões sociais, econômicas e políticas. A Espanha, no século XX, era um país marcado por grande desigualdade, onde a maioria da população camponesa vivia em extrema pobreza, enquanto o pessoal que tinha bastante dinheiro, os ricos, né, a elite rica, era composta por grandes proprietários de terras e controlava grande parte dos recursos. Então, as tentativas de reforma agrária eram lentas e insuficientes, gerando a insatisfação da classe dos trabalhadores, os rurais, e isso alimentou o movimento como o anarquismo e o socialismo. Politicamente, a Espanha era extremamente instável. A Segunda República, proclamada em 1931, buscou implementar reformas progressistas como redistribuição de terras, secularização do Estado e maior controle sobre a Igreja Católica. Essas condições, no entanto, geraram uma forte oposição de setores conservadores, incluindo monarquistas, a Igreja e o Exército, que viam essa mudança como uma ameaça à ordem tradicional. Aí o que aconteceu foi o que? A Igreja Católica, que mantinha grande influência naquele tempo, ela se sentiu atacada pelas políticas do governo republicano, que aumentou ainda mais a divisão entre o grupo dos conservadores e progressistas. A radicalização da esquerda foi um fator importante também. Sindicatos anarquistas e socialistas exigiam mudanças mais rápidas e radicais e confrontos violentos entre diferentes facções políticas tornaram-se comuns. O que aconteceu foi o surgimento da extrema-direita com o Falange e aumentou a violência, criando um ciclo de retaliação entre a direita e a esquerda. Essa tensão ela culminou entre a direita e a esquerda e aconteceu um golpe militar em 1936, liderado por generais como Francisco Franco, que falhou, né, em tomar o poder imediatamente, mas aí deu início à Guerra Civil. Outro fator importante foi a intervenção internacional. Então, potências fascistas, como a Alemanha nazista e a Itália de Mussolini, eles apoiaram os militares nacionalistas, enquanto a União Soviética ela apoiou os republicanos. E aí essa falta de intervenção das democracias ocidentais, como a França e o Reino Unido, deixou os republicanos isolados, facilitando o sucesso dos nacionalistas. A Guerra Civil Espanhola atraiu a atenção internacional, levando milhares de voluntários a se unirem às brigadas internacionais para apoiar os republicanos. Cerca de 35 a 40 mil voluntários de mais de 50 países lutaram pela causa republicana. Para muitos, esse era um confronto global entre democracia e fascismo. E esses voluntários representavam um movimento de solidariedade contra o autoritarismo em ascensão. A Guerra Civil Espanhola foi também uma guerra de propaganda. Tanto os republicanos quanto os nacionalistas utilizaram intensivamente meios de comunicação para angariar apoio, tanto interno quanto externo. Cartazes, filmes e a imprensa foram ferramentas poderosas na divulgação de suas respectivas causas, criando narrativas que ressoavam com seus públicos-alvo. A propaganda nacionalista retratava os republicanos como ateus bolcheviques, enquanto a República pintava os nacionalistas como reacionários fascistas. Agora eu vou falar um pouco sobre as consequências da Guerra Civil Espanhola, que foram bem profundas e devastadoras, que afetou muito o país. Esse conflito deixou a Espanha muito quebrada, deixou em ruínas, com mais de 500 mil mortos. A infraestrutura do país ficou destruída e a economia, que já era muito fraca, muito frágil, foi severamente impactada. As divisões políticas e sociais que existiam antes da guerra se intensificaram ainda mais, resultando em um país profundamente polarizado. A vitória dos nacionalistas, liderado por Francisco Franco, levou à instauração de uma ditadura militar que duraria até a morte, em 1975.
Francisco Franco, ele impôs um regime autoritário caracterizado pela repressão brutal de qualquer oposição. Milhares de republicanos, comunistas, socialistas e anarquistas foram presos, executados ou forçados ao exílio. Então, as liberdades políticas elas foram severamente restringidas e Francisco Franco ele concentrou em si todo o poder político, apoiado pela Igreja Católica e pelo Exército. No campo cultural, a ditadura de Franco também foi marcada por uma intensa repressão. A diversidade cultural da Espanha foi sufocada, especialmente nas regiões autônomas, como a Catalunha e o País Basco, onde o uso de suas línguas e tradições regionais foi proibido. Isso gerou um ressentimento duradouro em várias partes do país. Então, intencionalmente, a guerra ela foi um prelúdio da Segunda Guerra Mundial, pois serviu como um campo de testes para as potências fascistas. Após a vitória de Franco, a Espanha manteve neutra durante a Guerra Mundial. Mas o regime de Franco teve uma relação ambígua com os regimes nazifascistas, colaborando em alguns momentos. No entanto, após a Segunda Guerra, a Espanha ficou isolada. E como a Espanha ela ficou isolada, ela ficou sendo vista como um regime fascista em um mundo que estava rejeitando este modelo. Então a Guerra Civil ela deixou um legado de trauma e silêncio. Durante esse regime do Franco, o governo tentou apagar da memória oficial as atrocidades cometidas e somente após a sua morte é que o país começou lentamente a lidar com esse passado sombrio. Então as feridas sociais e políticas abertas pela guerra e pela ditadura demoraram décadas para começar a cicatrizar, com muitas famílias ainda buscando justiça pelos desaparecidos e mortos até os dias atuais. Bom, falando um pouco sobre a influência cultural e política, principalmente, da Guerra Civil Espanhola após o seu encerramento no mundo e principalmente na Europa, né? Esse conflito ele deixou uma marca extremamente profunda, né, na cultura global. Obras literárias, musicais e cinematográficas, elas foram feitas com base sobre a guerra, anos e décadas depois, e até hoje continua influenciando diversas gerações. E nós temos aí exemplos, né, como escritores como George Orwell, que lutou ao lado dos republicanos na guerra, né, e também o próprio Ernest Hemingway, com o seu livro que ele próprio escreveu, Por Quem os Sinos Dobram. Ele ofereceu, né, relatos pessoais e críticas sobre o impacto da guerra, né, relatos pessoais dele, de vítimas, e também as consequências que aconteceram depois da guerra e também fatos ocorridos durante a mesma. Mas a verdade é que até hoje, né, o legado da guerra, né, civil espanhola, ela serve como uma lição, né, uma dura lição e amarga, né, lição sobre as consequências da intolerância política e da polarização de um país, né? Podemos ver isso não só na Guerra Civil Espanhola, mas o que viria posteriormente dela, que seria a Segunda Guerra Mundial, com a própria Itália fascista e a Alemanha nazista, que inclusive apoiaram a Guerra Civil Espanhola, né, apoiando o ditador Franco. E a gente pode ver sementes consequências dessa guerra, o qual foi citado, né, em algumas falas anteriores, foi um prelúdio, um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Bom, comentando agora e fazendo uma breve análise sobre a obra La Guernica, ou Guernica, como preferir chamar, ela é uma obra de Pablo Picasso, né, feita em 1937, retratando aí, né, e denunciando a brutalidade do bombardeio na própria cidade de Guernica, na Espanha, que foi feito pela aviação, né, alemã e italiana, em apoio ao ditador Franco. E essa obra, né, ela é um dos símbolos mais importantes da Guerra Civil Espanhola, porque ela retrata justamente isso, e também retrata a brutalidade e violência, não só em Guernica, né, nesse caso da obra é em Guernica, mas a brutalidade e violência ocorrida em outras cidades, em toda a Guerra Civil Espanhola, né, que proporcionou consequências devastadoras aí
para a Espanha, nós podemos aí analisar alguns elementos, né? Olhando aí na obra, vocês podem ver que temos um cavalo ferido e um touro, né? E que, devido ao contexto, eles simbolizam o sofrimento das vítimas inocentes e também a brutalidade do regime nacionalista. Podemos ver também uma figura de uma mãe que segura uma criança morta, e ela está gritando, né? Ela tem um grito de lamento pelas pessoas mortas, pelos civis perdidos ali ao entorno dela. E aí podemos perceber uma lâmpada no centro, acesa, e ela sugere que há uma destruição sob uma vigilância implacável, ou seja, todos estão vendo o que está acontecendo e mesmo assim ninguém faz nada, né? Todos estão vendo a brutalidade, a violência que está sendo feita ali, mas ninguém se move, ninguém se preocupa com isso. A gente pode perceber também a desumanização, né, que é transmitida pelas figuras, né, das pessoas fragmentadas e distorcidas, né, no plano. Isso é típico de um estilo cubista, né, que o próprio Pablo Picasso utilizava. Em contrapartida, por outro lado, né, a gente pode ver uma pequena flor no canto direito, né, ali, e ela simboliza a esperança e a resiliência, que apesar de tudo que está acontecendo, né, de toda a guerra, todo o caos, todo o massacre, toda a violência extrema que está acontecendo, a resiliência que permanece nos cidadãos ainda, mesmo em meio a todo esse caos.